Hora do Enem no ar! E hoje a gente segue com tudo no especial de entrevistas 2017. Novas tecnologias são fundamentais para a inclusão e nenhuma tecnologia é criada sem matemática. Quem lembra isso é Cecília Salgado, que recebeu o Prêmio para Mulheres na Ciência. Logo depois, Elias Oliveira, estudante de engenharia. Ele nasceu na aldeia Marubo e hoje estuda na UF. E por fim, a professora do Pedro II, Ana Maria Peixoto. Ela ensina geometria para alunos portadores de deficiência visual. Tudo isso depois da vinheta. Chegou a hora de conversar com ela, que é matemática, pesquisadora e recebeu o Prêmio para Mulheres na Ciência da Unesco. Vem pra cá, Cecília Salgado! Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Anjo, tudo ótimo. Prazer estar aqui. Como foi receber um prêmio para mulheres na ciência? Foi muito bacana, me deu bastante visibilidade, deu muita energia para mim para continuar o que eu já estava fazendo, investida. E eu acho super importante que a gente tenha esse tipo de prêmio, né? Que bota, né, nós mulheres em foco. Tem várias pessoas que falam, olha, não teve nenhum prêmio para homem na ciência. Tem sim, gente. Eles estão desde sempre com prêmios, né? Eles desde que nascem escutam como são bons, como são bacanas, como é muito inteligente, como é muito forte, como é tudo, né? Enquanto nós mulheres, a gente, né, vai lutando para, enfim, né, estar lá. E não tem tanto reconhecimento. Tem muitas mulheres trabalhando com matemática? Olha, até que tem um número legal, mas a gente está longe do ideal. E você criou o projeto Mulheres e Números. Conta pra gente como é que funciona. Esse projeto a gente criou em 2014, eu e uma colega minha, né, Luciane Coço, e veio dessa ideia de tentar incluir, né, as nossas alunas, de tentar estimular elas a seguir mais essa carreira de pesquisa. Esse projeto, no caso, foi financiado pela Siemens, né, durante o ano inteiro, de 2014, 2015, e foi de dar uma bolsa de pesquisa para essa menina, que era nossa aluna, para ela poder continuar estudando. Esse tinha essa coisa especial de ser bolsa para a mulher, né, de botar em foco, né, o trabalho de uma mulher. E como você começou a gostar da matemática? A minha escolha foi por eu achar que era o mais amplo. Eu falei, poxa, eu gosto de física, eu gosto de química, eu gosto, claro, de matemática. Eu acho que se eu fizer matemática, depois eu vou ter várias saídas, eu vou poder escolher o que eu vou seguir. Só que aí eu caí lá dentro e eu me apaixonei. E o interesse pela pesquisa? A pesquisa também veio dessa coisa de eu ser curiosa, da gente querer descobrir, querer sempre estudar, né? E a pesquisa, né, também não é só você criar, é você também estudar o que foi feito pelo outro. Então, desde mais nova, é claro que eu queria inventar alguma coisa, queria inventar uma fórmula, mexer com líquidos, né, fazer explosões, mas também tem isso de você estudar o que já foi feito, né? E aí, na faculdade, para mim, foi muito legal, que desde que eu cheguei na faculdade, eu já fui encaminhada por um professor, lá no caso, que fica de olho, né? Lá, né? Enfim, né? Os professores, né, na faculdade estão de olho em quem está mais motivado. Isso é muito legal. Não sei se todo mundo sabe, mas quando você chega na faculdade, se você está afim de estudar, vai ter alguém que vai te ajudar, né? E lá no fundão isso foi super bem feito e ainda é. E eu já comecei num projeto no meu primeiro ano de faculdade, estudando com bolsa da FAPERJ, e fui estudando o que, enfim, estava mais me interessando naquela hora e continuei e nunca mais parei. E o que o matemático usa para trabalhar? Acho que a gente usa o nosso cérebro, né? Nossa cabeça, papel, caneta e, às vezes, um computador, mas só isso. Papel e caneta, então matemática é uma linguagem. É uma linguagem, porque linguagem é qualquer forma de você poder, enfim, né, se comunicar, né? Expressar as suas ideias, ou seja, você pode fazer por sons, por gestos, por escrita. Tem muita gente que vai seguir matemática e que pensa que vai ser só número. Não, matemática a gente escreve e tem que escrever bem.
Então, você tem que saber usar, tipo, verbo, vírgula, sujeito, predicado. Não é só número, não, né? Você tem que se comunicar o tempo todo. Você tem que escrever artigo, você tem que estar dando aula, você tem que explicar, enfim, né, para os outros. Então, é muito importante que você saiba bem a sua língua. E, se puder, outras, né? Para poder ir para o mundo, né? Viajar. E matemático pode trabalhar fora da faculdade também? Isso é super importante até a gente falar sobre isso, porque tem muita gente que acha que vai estar super limitado se for seguir matemática. Mas não só em bancos, em firmas mesmo. Essa coisa de você ter um pensamento mais lógico, eu acho que te dá, né, assim, eu acho que te torna um bom investimento para uma firma. Então, o que você diria para quem está aqui de olho no nosso papo e se amarrou no assunto e que quer fazer matemática? Que vá fazer matemática, que vem estudar com a gente, porque eu acho que tem que investir. Agora, se você está gostando de matemática, já é, para mim, já é já é tudo. Agora, tem muita gente que gosta de matemática e que pensa, não, mas eu sou bom na matemática, eu vou fazer uma coisa mais aplicada, mais para, enfim, né? Eu vou virar um grande engenheiro, vou trabalhar lá na firma do meu pai, eu vou trabalhar numa empresa e vou ficar rico. Bem, se você quer ficar rico, realmente, acho que é melhor você não escolher matemática, não só, sabe, eu acho que não porque você não vai ficar rico, quem sabe você até fica com matemática, mas não deve ser nunca o seu maior objetivo. Eu acho que se você segue matemática, você segue por paixão mesmo. E foi, enfim, né, o que eu fiz. E qual é o conselho para quem tem dificuldades em matemática, que fica um pouco inseguro? Bom, acho que o primeiro conselho deveria ir para quem está dando aula, né? Eu acho que a gente tem que mudar a forma de dar aula de matemática, porque é tão divertido e como está em tudo, né? Eu acho que a gente tem que investir em passar isso de uma maneira mais lúdica, mas também mais útil, né? Que a pessoa fique, enfim, né, fique motivada por entender como isso vai ser útil, mesmo para quem está fazendo uma festa. Você quer fazer uma festa, você vai ter que lidar com frações. E tem muita gente que chega na faculdade sem saber fração. Então, gente, vai lá, mete bronca, estuda fração com a tua barrinha de chocolate, que vai valer a pena e que tudo, na verdade, vai ser matemática. Tudo é matemática. Agora, você, que é exemplo para muitas mulheres, muitas garotas, o que você diria para as garotas que estão assistindo a gente e que se interessaram, que têm vontade, mas às vezes ficam inseguras? Corram atrás, porque não tem ninguém que tem que, sabe, enfim, né, que tem que decidir o que você faz ou o que você é boa. É você mesma que tem que entender o que você tá a fim de fazer. Então, que corram atrás e que vejam, né, que vale a pena, que ninguém tem que decidir pra você. Só tenho a agradecer. Prazer! Prazer foi tudo nosso. Valeu! O nosso convidado é da aldeia Marubo, cresceu no Acre e foi fazer faculdade no Rio de Janeiro. Ele é estudante de Engenharia de Petróleo na Universidade Federal Fluminense e participa do time Petrobol, da mesma instituição. Então vem pra cá, Elias Oliveira. E aí? Tudo bem? Tudo bom, amigo. Seja bem-vindo. Obrigado. Você saiu do Acre e veio pro Rio de Janeiro estudar Engenharia de Petróleo. Conta pra gente essa história. Eu cresci na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, mas eu sou índio da aldeia Marubo. Desde bem cedo, minha mãe sempre quis investir na educação dos filhos, né? Então, ela sempre quis que a gente estudasse. Acabou que a gente teve uma mistura entre a cultura branca com a cultura indígena, né? Com 15 anos, eu saí da cidade de Cruzeiro do Sul, fui morar em Goiás, onde eu fiz ensino médio, fiz o vestibular e aí eu passei para a UF e vim para o Rio de Janeiro estudar Engenharia de Petróleo. E esse interesse pela área de petróleo veio desde quando? Desde a aldeia? O interesse pela engenharia começou quando eu estava terminando o ensino fundamental, entrando no ensino médio, né? Eu precisava decidir o que eu ia fazer da minha vida. E a parte da engenharia sempre me chamou um pouco de atenção. Se você for ver da perspectiva indígena, o índio ele utiliza os conhecimentos que ele tem e os recursos que ele tem, e é criativo, ele inventa coisas. E isso tem um pouco a ver com a engenharia em si. Então, esse interesse por engenharia surgiu, acho que já veio um pouco no sangue, mas a parte de petróleo foi uma grande surpresa. Eu não era uma coisa que eu queria a princípio, mas que eu acabei decidindo sair de lá e vir para cá por um desafio mesmo, né? Mesmo tendo passado, na época do vestibular também, para engenharia espacial, na UNB. Então, eu decidi, bom, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou para o Rio
E aqui eu fiquei, e aqui eu tô até hoje. Agora vem cá, só entre a gente aqui. Você sempre foi bom em matemática? Cara, não. Eu diria que eu comecei a ter interesse pela matemática no ensino médio. Nós, indígenas, a gente tem um raciocínio lógico muito bom. A gente precisa desse raciocínio lógico, de certa forma, para a gente sobreviver, né, nos desafios do dia a dia, no nosso cotidiano. E eu acho que isso me deu uma facilidade de entender a matemática, as coisas lógicas. Então, acabou que aí eu consegui, conhecendo um pouquinho ali no ensino médio, matemática avançada e entendendo mais, eu acabei começando a estudar e acabei gostando. Além da matemática, o profissional de engenharia de petróleo tem que ter que outros conhecimentos? Na parte de física e na parte de geografia. Já vou explicar o porquê da geografia. Mas na parte física, a matemática é uma ferramenta que a física utiliza para fazer algumas interpretações. A física trabalha muito com fenômenos naturais, trabalha com a natureza em si, tenta interpretar a natureza. Então, ela utiliza a matemática para dar um pouco de facilidade onde você fazer medições e etc. A parte geográfica da coisa seria mais dividida em duas categorias. A parte de geologia, para petróleo isso é super importante, como que foi formada uma bacia sedimentar, que é onde tem uma acumulação de petróleo, como que as rochas ao longo do tempo foram formadas, né? O ciclo das rochas é importante, o tipo de minerais e também a parte geopolítica. E a parte física é exatamente porque o petróleo é uma ocorrência natural. Por essa ocorrência natural, o engenheiro de petróleo precisa entender como que aquele processo aconteceu durante os milhares de anos que o petróleo foi sendo formado. Petróleo é só combustível? Não. O petróleo também é plástico, o petróleo também é asfalto, né? Ele também é utilizado para a fabricação de alguns fertilizantes. Então, assim, o petróleo está presente no nosso dia a dia, não só em forma de combustível. Aproximadamente 60% do petróleo que é retirado do subsolo, ele vai para refinarias e se torna combustível. Os outros 40% são subdivididos nessas outras aplicações, né? E dá para usar o petróleo de forma sustentável? Essa é uma pergunta bem interessante. Eu diria que, hoje em dia, as empresas elas estão tentando se reinventar. As empresas que produzem petróleo, né, que exploram petróleo, elas têm usado o dinheiro proveniente desses recursos e têm investido em tecnologia, em pesquisa, tudo para tentar reinventar, tudo para tentar desenvolver novas maneiras de se ter energia. Mas ainda é uma coisa intermediária, ou seja, o recurso que vem da produção de petróleo vai sendo reinvestido em outras coisas. Pode estar associado à sustentabilidade, mas não necessariamente o petróleo é usado de uma maneira sustentável. Então, assim, na minha perspectiva, é muito difícil relacionar o petróleo e sustentabilidade. É possível, pelo motivo de que você está tendo recursos de um lugar, tá tirando recursos de um lugar e aplicando em outros, mas é uma questão ainda que é bem desafiadora. Conta pra gente, como foi a experiência de estudar fora do Brasil? Eu morei fora do país 1 ano e meio, morei nos Estados Unidos, morei no estado do Texas, morei no estado de Missouri e morei por 3 meses, fiz uma pesquisa no estado de Virgínia. Foi uma experiência muito boa, foi um intercâmbio pela faculdade que eu fiz, me ajudou muito com uma língua estrangeira, eu consegui desenvolver o inglês nos Estados Unidos muito bem. Consegui aprender também muito sobre a área de petróleo. A demanda lá é muito grande e os profissionais lá têm muita experiência. E eu suguei ao máximo todos esses professores, tentei fazer disciplinas que eu não teria aqui no país, tentei fazer coisas diferentes, né, para ter realmente um diferencial e buscar conhecimento. E que história é essa de Petrobowl? Petrobowl é uma competição num formato quiz, de perguntas e respostas, onde 2 times competem entre si. São 4 pessoas de cada time. O moderador faz a pergunta e a gente tem 4 segundos para responder. Oi? 4 segundos? 4 segundos. Prossiga. Essa competição é totalmente voltada para a indústria de petróleo. São perguntas técnicas e não técnicas. Ela é uma competição que foi criada em 2002 pela Sociedade de Engenheiros de Petróleos, a SPE, e a gente da UF fez o time. Eu entrei no Petrobowl em 2016, esse é meu 2º ano.
Esse ano a gente foi competir na Argentina, em Buenos Aires, 18 universidades. A UF conseguiu ser qualificada para o Mundial, que vai ser em San Antonio agora, no Texas. Então, a gente está entre as 3 universidades que vai representar o Brasil lá em San Antonio. É uma oportunidade muito legal para a gente que é estudante, né? Representar o Brasil, representar a nossa universidade. E a gente está estudando bastante para tentar fazer o nosso melhor lá, para tentar trazer esse Mundial para o Brasil de novo, né? Mas como é que faz para participar do Petrobowl? Para participar do Petrobowl, primeiro você tem que estar associado à SPE. Isso, dentro da universidade, a gente tem o que a gente chama de capítulo estudantil da SPE. E aí a gente, pelo menos na UF, a gente faz como se fosse um processozinho seletivo. E o legal é que no Petrobowl você vai estudar tudo sobre a indústria de petróleo. Só para relembrar, SPE é? A Sociedade de Engenheiros de Petróleo. E qual o conselho que você dá para quem quer saber ainda mais sobre essa profissão? Um livro muito bom chama Fundamentos da Engenharia de Petróleo, que é com o José Eduardo Thomas. Ele fala de uma maneira sucinta todos os processos dentro da engenharia de petróleo, desde a parte de exploração até a parte de produção, refino. Elias, muito obrigado pela sua presença, valeu mesmo. Eu que agradeço. E, sucesso lá aí na competição. Claro, e na vida, né? Muito obrigado. Nossa convidada é professora do Colégio Pedro II e desenvolveu um método para ensinar desenho geométrico para alunos com deficiência visual. Ana Maria Peixoto, por gentileza. Tudo bem? Seja bem-vinda. Bem, obrigada. E aí, conta pra gente, como começou essa história? Começou quando eu já tinha sido aposentada pelo Colégio Militar do Rio de Janeiro. 6 anos depois, eu voltei, fiz concurso para o Colégio Pedro II, passei. E uma das primeiras turmas que eu peguei, tinha um aluno cego. E eu nunca tinha dado aula para um aluno cego. Então, eu tive que pesquisar como é que eu ia ensinar as construções geométricas para o aluno que não enxergava. Como funciona esse método que você desenvolveu? Eu lembrei de uma técnica que eu utilizava com papel vegetal. Muita gente usa essa técnica para fazer cartõezinhos de aniversário, lembrancinhas, e aquela técnica produz um relevo. E daí eu fui pesquisando os materiais próprios para que ele pudesse desenhar produzindo um relevo. E como é a interação dos alunos que usam o método com os que não usam? Há uma coisa interessante, eles procuram ajudar os colegas a pegar a matéria, etc. Então rola aí uma troca entre eles. Com certeza. Isso é muito interessante porque uma turma inclusiva não é boa só para o aluno que tem deficiência, é boa também para os outros alunos. Assim, eles aprendem na prática a respeitar o outro, a ver que os outros também têm as suas potencialidades, mesmo com alguma deficiência. Alguma história te marcou ao longo desses anos? Sim, várias. Não só a do Diego, que foi o primeiro aluno, que foi o que me motivou a isso tudo. Hoje em dia, ele está no último período de Direito na UERJ. Outra história que me marca muito é de uma ex-aluna minha, a Eduarda Emerick, que está na PUC e vai ser a primeira bióloga cega da PUC. Os professores dela, quando ela foi para lá, eles ficaram desesperados, porque nunca tinham dado aula para uma aluna cega. A Eduarda esteve aqui, a gente bateu um papo sobre isso. Os professores dela me procuraram, como é que a gente dá aula para a Eduarda? Vem cá, que material todo é esse que você trouxe aí? A gente pode ver? Você explica pra gente? Com certeza. Nós aqui temos a história do método. Nós temos aqui materiais que foram produzidos pelo meu primeiro aluno cego e materiais que foram produzidos pelos meus últimos alunos deste ano. Vamos dar uma olhada. O grande lance desse método é essa plaquinha de borracha. É uma plaquinha de borracha de piso, normal, fininha, porque não precisa ser grossa. É ela que, você colocando o papel em cima, vai produzir o relevo necessário para que o aluno cego sinta
como é o desenho que ele fez. Cara, e utiliza a caneta da mesma forma? Caneta sim, lápis não, porque o grafite não produz o relevo. Mas ele utiliza compasso, esquadros, régua, transferidor, os instrumentos de desenho normais do desenho geométrico. Eu vi que essa régua é diferente, é você que faz? Por que eu fiz a régua? Por que eu fiz o transferidor? Não existe no mercado esses instrumentos de desenho próprios para o aluno cego, ou melhor ainda, materiais inclusivos. Então, eu tive que improvisar. São aquele plástico de pasta, né? De pasta normal. E eu tive que fazer o relevo para marcar as medidas em centímetro. E no caso do transferidor, que mede ângulos, eu tive que fazer as marcações também do ângulo. Caramba, que legal! E esse colorido aqui? O que é esse colorido? Esse colorido, porque nós temos alunos de baixa visão. Eles têm muita dificuldade de enxergar o desenho no papel branco. E eu descobri, é uma técnica que eu usava quando eu era criança, né? De passar o lápis de cera. Hoje em dia ainda se usa isso. Depois nanquim preto, depois quando seca você vai retirando a tinta. E para o aluno que enxerga pouco, essa técnica é excelente, esse material é excelente. Porque ele risca e a linha fica brilhosa. Ela ressalta do papel preto. E, professor, o que é isso aqui? É uma página de uma prova feita em braille, em relevo, para o aluno responder as questões teóricas da matéria. É uma questão típica de múltipla escolha. Por que eu fiz quadradinho? Para que ele possa sentir aonde é a posição do pontinho que ele vai marcar na resposta correta. Professor, eu tenho certeza que tem muita gente que está nos assistindo, nos ouvindo, que se interessou pelo assunto e se interessou pelo material. Como a gente consegue? É fácil de achar? Alguns materiais são fáceis de achar. Por exemplo, o par de esquadros é comum. Geralmente a gente usa um par de esquadros sem medida, porque ele é mais grossinho, fica mais fácil de utilizar. Isso é comum, normal. O compasso tem que ser do tipo que se coloca caneta, porque o grafite não faz relevo. O problema é a régua e o transferidor. A régua normal é própria para traçar, mas para medir não existe esse material. Eu tive que improvisar fazendo uma régua fininha com a marcação não milimetrada, mas centimetrada, digamos assim, de centímetro em centímetro. Por que não em milímetro? Porque ficaria muito próximo. O aluno cego, no tato, não poderia sentir a diferença de milímetro em milímetro. O máximo que eu faço é de meio em meio centímetro. E o transferidor, que é o instrumento utilizado para medir ângulos. Também não existe um transferidor próprio para ser utilizado no tato. Então, esse material é um material improvisado, com um material muito simples de ser encontrado, um plástico mais rígido um pouquinho. E para quem se interessou nesse material improvisado e tudo mais, tem alguma forma de entrar em contato com você para saber de alguma dica de como fazer, como construir esse material? Sim. No nosso núcleo, no Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, no campus São Cristóvão 3, nós recebemos várias visitas, a gente recebe no nosso e-mail várias consultas em relação a esse tipo de material. Queria agradecer e parabenizar por tudo isso que você tem feito para essa galera que está aí correndo atrás. Muito obrigado e parabéns. Obrigada a você, viu? por ter vindo aqui. É isso, não existem limites para o conhecimento. E o Enem está de portas abertas para você que tem fome por aprender. Passa lá no nosso site, horadoenem.mec.gov.br e até a próxima. O uso do par dos quadros é o mesmo tanto para quem enxerga quanto para quem não enxerga. Sempre os dois são utilizados juntos, um apoiando o outro. A construção da primeira reta de apoio,
Se você quiser fazer reta paralela a ela, acima ou abaixo, você desliza o esquadro. Por exemplo, essa reta. Se eu quiser fazer uma reta que fique perpendicular, ou seja, fazendo 90 graus com essa reta, eu utilizo os mesmos esquadros, na mesma posição, só que eu giro o esquadro. Então, eu traço retas que são perpendiculares. Foi assim que os alunos cegos fizeram.